Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estive aqui uma vez participando de um congresso também de missão. E hoje Deus se agradou que eu viesse trazer a mensagem. Eu sou do Novo Osasco 1. Pastor Misael, ele manda um abraço para toda a amada igreja, para o pastor. Amém. Eu sou o terceiro coordenador de missão lá da igreja. Fazemos evangelismo nas ruas. Não é fácil, né, irmãos? O departamento de missão que sabe. A gente conta normalmente com Pedro, Tiago e João. Porque missão é bastidores, né? Ninguém está em destaque. Está no meio da rua, em viela, em praças. A gente passa perigos, mas Deus está conosco, né? A honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Abra vossas Bíblias, irmãos, em João capítulo 4, versículo 1 em diante. João capítulo 4, versículo 1. Vou ler com vocês até o versículo 26, amém? Amém. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicã, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram nesse monte, e vós dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, e nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adoras o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Toma seus assentos. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Tem essa mensagem aqui, se eu fosse, não tema, é um chamado à convenção. Glória a Deus. Quando nós lemos o capítulo anterior do Evangelho de João, irmãos, capítulo 3, nós vemos um homem, Nicodemos, um homem de patente, um homem de status, um homem de poder, um homem que na sua época seria admirado por todos, um homem que na sua época qualquer um desejaria o lugar dele, um homem que fazia parte do Sinédrio. A própria Bíblia vai dizer que ele era príncipe dos judeus. Essa palavra no original quer dizer um magnata, alguém de patente, alguém forte no meio daquele povo ali. Nicodemos, todos conheciam ele ali em Jerusalém. Não tinha um judeu que não conhecia Nicodemos.
pela sua forma de viver. As pessoas olhavam para Nicodemo e diziam: esse aí é homem de Deus, esse aí é salvo, esse aí é um exemplo a ser seguido. Porém, quando Jesus se encontra com esse homem, Jesus fala: é necessário tu nascer de novo. Jesus dizendo: a tua religião, tudo que tu faz, tudo que tu está fazendo, são preceitos do homem, não tem nada a ver com os preceitos de Deus. É necessário nascer de novo. Tu é mestre de Israel, não entende isso? Capítulo 4, João, uma mulher completamente diferente de Nicodemos, mulher pobre, não é citado nem o nome dela no texto, samaritana, viveu a vida imoral, uma mulher desprovida de sabedoria, na mesma situação de Nicodemos. Ambos necessitavam nascer de novo. E isso aqui já fica um alerta para nós. O evangelho é para o rico, é para o pobre, é para o mendigo, é para qualquer um. O evangelho é para todos aqueles que vivem nessa terra. O evangelho não é só para uma parte do povo, é para todo o povo, é para classe A, para classe B, para classe C, é para todo mundo o evangelho. Todo mundo vai entrar no céu, tem que descer, irmãos. Tem que reconhecer Cristo como muito suficiente, Salvador. Entrando aqui no versículo 1, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Texto aqui, você vai ver o pano de fundo, você vai ver que começou uma hostilidade ali. Jesus já estava incomodando o sistema da época. Porque Jesus, irmão, não estava compactuando com o erro da época. A religião da época estava junto com o governo da época, corruptos, do começo ao fim. Jesus já tinha expulsado do templo muitos, porque estava fazendo comércio dentro da casa de Deus. Então Jesus estava sendo um problema naquela religião da época. Jesus estava sendo um problema para os escribas, para os fariseus, estava sendo um problema para o negócio lucrativo dele. Porque a Bíblia vai dizer que chegava a Páscoa, era obrigado as pessoas que vinham adorar a Deus, tinham que trocar a moeda deles, de outro local que ele vinha, pela moeda local. Eles não aceitavam o sacrifício que aquelas pessoas traziam. Tinha que trocar a moeda local, tinha que comprar os animais da época, então o esquema estava montado. Todo mundo estava ganhando. E Jesus foi um problema nessa época. Mas Jesus expulsou do templo quem pagava e quem comprava. Expulsou todo mundo. O esquema estava montado. Então Jesus era um problema para aquela época. E Jesus percebeu isso. E o texto vai dizer que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que ele não fazia isso. Versículo 3: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Aqui é outro ponto, irmão. Jesus fugiu de uma disputa de prestígio. Jesus estava interessado em cálculos, em números, porque estava tendo uma briga ali. Versículo atrás, em João capítulo 3, você vê que os discípulos de João Batista chegou até ele, falando: olha, aquele lá está batizando mais do que nós. Aí é quando João Batista diz aquela frase linda: é necessário que ele cresça e que eu pareça, diminua. Jesus, irmão, ele foge de um local que muita gente queria, número. Hoje em dia as pessoas vão muito por número, por status. As pessoas seguem muito pregador por número, tanto de seguidor, se está no auge, se está na é forte. Jesus não era para isso não, irmãos. Jesus não concordava com números. Não é você que ganha gente para Jesus, é Jesus que ganha. É a palavra que ganha, é a mensagem que ganha. O poder não está no pregador, o poder não está na igreja A, na igreja B, na igreja C. O poder está em Cristo Jesus. Se nós não pregássemos, pedras não pregar. Não está em mim, não está em você, não está em ninguém, é Jesus. Eu aqui sou um miserável, pela graça de Deus, estou pregando a palavra. Não tem que me orgulhar em nada. É a misericórdia de Deus. Igual aquele louvor, aquele coro. Se Deus puxar a tomada, acabou. Ninguém prega, ninguém louva, ninguém
orgulho, eu sou o cara, eu pego melhor do que fulano, eu pego melhor do que ciclano. Isso é maligno, terreno, carnal. Quando o diabo não pega o crente num laço com pecado, adultério, da fornicação, o diabo pega o crente num pedestal, no local de destaque. Quando está lá em cima, é que ele pega o crente. E Jesus, irmão, ele fugiu daquilo que muitos creem e procurou o que muitos não querem. Qualquer outro judeu jamais iria fazer esse caminho que Jesus fez. Jamais Jesus, um judeu na época, iria para Samaria. Jesus fez algo que ninguém ia fazer naquela época. Você vê isso mesmo nas parábolas que ele conta, samaritano e judeu. Nenhum judeu em sã consciência iria para Samaria. Nenhum judeu em plena consciência botaria o pé lá. Mas Jesus, irmão, ele não dá preso em preceitos do homem. Porque você tem que saber o que é doutrina bíblica, o que é costume do homem. Você tem que saber o que está na Bíblia, o que o homem criou. E isso que o homem criou, muitas das vezes, nos afasta daqueles que nós temos que levar a palavra de Deus. No versículo 4, acompanha aí, ó. E o texto diz: era necessário passar por Samaria. João deixa claro que não foi por acaso Jesus isso, é esse lugar. Jesus não tropeçou na pedra e vamos lá, não. Irmãos, essa hora, esse dia, esse ano estava marcado na agenda de Deus antes da fundação do mundo. Jesus marcou esse encontro com essa mulher. Não foi de uma hora para outra, não. Vou lá agora, não. Jesus conhecia aquela mulher há muito tempo. Jesus conhece eu e você. Jesus sabia desse encontro. Você está aqui hoje para ouvir essa mensagem que é para você, não é para o teu irmão que ficou em casa, não. É para você essa mensagem. É para mim, é para todo mundo que está aqui. Porque existe dois tempos na nossa vida, irmãos. Existe o tempo Cronos, que é o tempo do homem. Nosso tempo aqui, ó. Nós vivemos, nós morremos, nós envelhecemos. Esse é o tempo do homem. E existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Porque Deus é antemporal. Ele não está preso no tempo. Deus é transcendente, Ele é superior à sua criação. Vou explicar para você melhor. Pega um quadro pintado na parede. É nós vamos presos ali dentro. Mas Deus está fora. No momento que Ele quer agir, no momento que Ele quer operar, Ele opera na nossa vida. Não tem ninguém que impeça. Esse encontro com a mulher samaritana foi determinado por Deus. Nada nem ninguém iria impedir esse encontro dele. Então nada nem ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Quando Deus resolve trabalhar, ninguém impede. Mas infelizmente tem uma teologia hoje pregada hoje em dia, que parece que Deus está brigando com o diabo. Deus não está brigando com o diabo. Diabo é igual o Lutero falou, ele está na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Para de dar poder a ele. Para de achar que Deus não pode. Deus pode tudo. Deus está no controle do mundo, das nações. Deus exalta, Deus rebate. Deus é o controle de tudo. Nada foge da mão de Deus, irmão. Deus não te conhece, o teu deitar, o teu levantar, conhece nós. Antes mesmo da palavra vir na nossa boca, Deus já sabia. O amanhã Deus já sabe. Por vir Deus já sabe. A história já está determinada. Cristo foi campeão na cruz, foi vencido na cruz. Só basta nós crermos, obedecermos. Versículo 5. O texto diz: foi pois uma cidade de Samaria chamada Sicã, junto da herdade que Jacó tirara do seu filho José. O nome Sicã significa cidade dos bêbados. O judeu considerava o samaritano, irmão, combustível para o inferno. Eles não se davam, nem bebiam no mesmo vaso e não compartilhavam o mesmo pão. Era guerra. Um não gostava do outro. Versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado no caminho, assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, meio-dia, sol escaldante. Jesus, irmão, João escreve isso aqui porque no Evangelho de João você vê que Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem. Aleluia. É por isso que em Hebreus 4,15 o texto diz: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele conhece a minha dor, ele conhece a tua dor. Filipenses 2:3-8 diz:
embora sendo Deus, não considerou que eu ser igual a Deus, que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Os homens querem ser rei, mas um rei se fez servo. Jesus de Nazaré, Criador dos céus e da terra, meu Criador, teu Criador, Criador do universo. Cientista estima-se que o universo, para chegar, ele é finito. O universo não é infinito. Foi comprovado pela ciência, a Bíblia prova isso. Se fosse possível chegar ao final do universo, era 35 milhões de anos voando à velocidade da luz. Nosso Deus criou tudo isso, fez tudo isso, se esvaziou da glória, veio em forma humana, andou no nosso meio, sentiu a dor que você sente, que eu sinto, pagou um preço na cruz do Calvário, para hoje eu e você estar aqui, louvando a Ele, adorando a Ele. Não brigue com a graça, não brigue com a mensagem da cruz. Foi o meu pecado, o teu pecado, que colocou Jesus na cruz do Calvário. Versículo 7, irmãos. Versículo 7. E aqui entra agora o diálogo de Jesus com essa mulher. Porque Jesus primeiro ele dialogou sobre o preconceito dela e do preconceito contra ela. João 4,7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. João destaca que Jesus estava sozinho, irmão. Então quando Jesus pede à mulher: dai-me de beber, Jesus quebrou um preconceito na época contra as mulheres. Tem um ditado que diz da época assim, ó: um homem não deve conversar com uma mulher alguma na rua, nem mesmo com a sua própria esposa, e muito menos ainda com qualquer outra mulher, para que os homens não venham a murmurar. Era a época. Jesus quebrou. Um mestre ainda, irmão, sozinho com ela. Jesus quebrou regra para chegar numa vida, porque era regra humana, regras terrenas, criadas pelos homens, preceitos humanos, que não tinham nada a oferecer. E quando Jesus conversa com essa mulher, isso explica o que está em João 4,27, que diz: e nisso vieram seus discípulos, e maravilhados de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles disse ou perguntou quem falava com ela. Se assustaram, irmão, porque os discípulos estavam presos ainda na religião da época, nos costumes da época, que não tinha nada a agregar ao evangelho da cruz do Calvário. E nós temos que tomar cuidado, irmão, para não se tornarmos fariseus religiosos, frequentadores de templo, porque uma alma vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Devemos ter cuidado para não erguer barreiras essas que não condizem nada a ver com o evangelho. Glória a Deus. Nos impedir de pregar a Cristo, de falar de Jesus para alguém, porque o cristão é a Bíblia que um descrente vai ler todos os dias, sabia? O descrente vai te ver a tua atitude, e o seu testemunho você pode ganhar alguém para Cristo, sendo um bom pagador no trabalho, sendo uma pessoa honesta, não sendo um caoteiro, não sendo um devedor, não sendo um fofoqueiro, não sendo um adúltero, não sendo uma coisa na igreja e na rua, sendo um diabo. Porque tem muita gente que é santo na igreja, são anjos na rua, é o diabo dentro de casa. Tem muita gente desse jeito. Sabe o que a gente chama isso? Hipocrisia. Hipocrisia. E Jesus, irmão, ele não vê como o homem vê. Aquela mulher era uma mulher escolhida de Deus para receber a salvação. A religião da época dizia que aquela mulher não seria salva. Nós temos que entender que Jesus é quem salva, é quem liberta, é quem purifica. Não é a religião, não é a igreja A, não é a igreja B, é Jesus de Nazaré. Eu tive experiência, certo dia, com um pastor, não vou citar o nome, para fazer evangelismo de outra
de trabalhar com o Senhor, onde eu estou hoje, fazer a obra de Deus. Porque eu não estou aqui para ganhar alguém para Jesus. A gente não ganha ninguém, leva a palavra, né? O Espírito Santo que opera. Para a igreja A ou para a igreja B. Eu estou aqui para levar pessoas a Cristo e não plaga de igreja. É a Jesus que a gente tem que levar as almas. É a Cristo que a gente tem que levar, irmão. Muitos estão presos nisso ainda. Pregue a Cristo, pregue Jesus. Lógico, tem que ter uma preocupação da pessoa da igreja bíblica, né? Porque hoje tem muitas sinagogas de Satanás aí fora. Jesus quebrou o primeiro preconceito, que era o contra ela. Um homem falando com a mulher a sós. Agora Jesus quebra o segundo preconceito também, na mesma fala, quando ele pede água para ela. João 4,9 disse: pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. João destaca, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. É uma briga antiga, irmãos. Lá atrás existiu duas tribos em Israel: a tribo de Judá ao sul e a tribo de Israel ao norte. Antes as duas eram uma só, descendente dos 12 filhos de Jacó. Começou os reis em Israel. Primeiro rei, Saul. Segundo rei, Davi. Terceiro, Salomão. Quarto, Roboão. Na vida de Roboão aconteceu uma confusão, foi separado. Aí onde é que surgiu? Reino de Israel ao norte, formado por 10 tribos. Reino de Judá ao sul, formado por 2 tribos. E aí veio vários reis. Você vai ler em Primeiros Reis, Segundo Rei, Primeira Crônica, Segundas Crônicas. Isso, vai entender isso. Vários reis foram surgindo de ambas as tribos. E porém aquele povo, a tribo de Israel e a tribo de Judá, começaram com idolatria. Começaram a ser desviados do caminho do Senhor. E Deus avisou o que ia fazer com eles. A primeira tribo a ser levada em cativeiro em 722 a.C. foi a tribo de Israel ao norte, pela Síria. E quando esse rei da Síria invade Israel ao norte, ele leva consigo outros povos que ele tinha com ele e colocou para ficar lá em Israel, aonde surgiu o sincretismo religioso. O povo adorava a Deus, adorava imagem. O povo cultuava a Deus, cultuava imagem. Sincretismo. E se misturaram. O povo se casaram. E aí surgiu o samaritano. Foi nessa época. Depois, 444 a.C., a tribo de Judá vai levada cativa por Nabucodonosor. Ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Depois são libertos, volta para sua terra. E lá os samaritanos quiseram voltar para ajudar a construir a cidade, construir o templo, porém não foram aceitos. Depois os samaritanos construíram o próprio templo dele no Monte Gerizim, ao qual foi destruído depois, irmão, pelo João Hircano, o governador morreu da Judéia. Então esse povo tinha uma mágoa muito grande com o povo judeu. Era uma mágoa de séculos, irmão. Era raiva, era ódio. Um não queria ver o outro. Naqueles caminhos ali é perigoso um judeu andar sozinho, um samaritano andar sozinho. Era uma guerra. Um queria matar o outro. Então é nesse pano de fundo que Jesus aparece para essa mulher e pede: me dá água. Ele quebra 2 preconceitos: o preconceito contra ela e o preconceito dela. Jesus trabalha nessa ferida pessoal dessa pessoa. Partindo desse diálogo, vai para o segundo diálogo. Jesus dialogou sobre a salvação. João 4,10. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Essa mulher, irmãos, ela não conhecia o dom de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Era uma cega. Essa mulher, ela não conhecia Jesus Cristo. Não conhecia quem estava pedindo água para ela. Não conhecia quem era aquele que pediu água para saciar a sede. Aquele fez ela. Aquele criou rios, mares. Aquele criou os céus e a terra. Aquele tem todo o poder. Aquele que pediu água para ela foi que disse ao mar: tu vai até a areia, da areia tu não passa. É esse que dá ordem. É esse que os serafins, os anjos no céu não olham para o rosto dele. Esse estava pedindo água. A mulher
desconhecia quem estava pedindo. Ela não conhecia a água viva. O que é essa água viva aqui? Não é uma água parada, é água que corre, ela emana do Criador. Só se encontra em Deus, não encontra na terra, não encontra num homem, não encontra num governo, só encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus fala isso para essa mulher, a mulher responde, João 4:11. Disse a mulher: Senhor, tu não tem como tu quer tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? A mulher não entende, irmão. A mente dela é carnal, a mente dela é terrena, não está entendendo. Jesus está falando palavras espirituais, Jesus está falando coisas do céu na terra, e ela não compreende. A mulher diz: Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. E o poço aqui, essa palavra aqui, é um local escavado, cisterna, local limitado, onde só contém água durante o tempo, depois acaba. A mente dela está na terra. Versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Irmãos, o mundo não sacia a alma do homem. O mundo não satisfaz a alma do homem. Existe um vazio dentro do homem que só quem preenche é Deus. Sexo não preenche, bebida não preenche, droga não preenche, dinheiro não preenche, status não preenche. Nada disso preenche o vazio que está dentro do homem. E a prova maior disso é Salomão, irmãos. Vai comigo lá, ó. Eclesiastes 2:4. Eclesiastes 2:4-11. Olha o que Salomão escreve: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nela árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverencio as árvores. Adquiri servas, e tive os servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontei também para mim prata e ouro, e joias e reais das províncias. Provei-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me, aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejavam meus olhos, não neguei nada, nem previ o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade. Essa palavra vaidade, sabe o que significa? No original, bolha de sabão. Não passa de nada. E aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Quando ele finaliza o livro, ele escreve, Eclesiastes 12:13: tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde seu mandamento, porque é isso de todo homem, é o dever de todo homem. Então essa água que a mulher queria aqui não matava a sede definitiva, irmão. Quando o homem não tem Deus, ele tenta preencher com as coisas do mundo, com os prazeres, com as coisas terrenas. Quando o homem não tem Deus, ele fica preso. Tem muitos assim dentro da casa de Deus. Está servindo a Deus, não está contente. Acha que uma casa vai fazer ele feliz, acha que um carro vai fazer ele feliz, acha que um emprego vai fazer ele feliz. Se você não é feliz na casa de Deus, seguindo a Cristo, meu irmão, você não vai ser feliz com carro, com nada não. Você tem que se converter se você não é feliz com Jesus. Se alegra diante do Senhor Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Versículo 14. A Bíblia diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus está falando, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, você fala nele, uma fonte de água que salte para a vida eterna. A palavra fonte aqui significa uma fonte de água refrescante e ilimitada, e só Jesus tem para dar. O budismo não dá, o espiritismo não dá, o catolicismo não dá, a religião não dá. É Jesus que dá a vida eterna. Não há outro caminho fora dele. É só por ele que nós chegamos ao Pai.
encerra a conversa da salvação. Agora vai para o diálogo sobre o pecado. João 4,15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. A mulher continua pensando no que é material, só que ela quer beber da água, ela quer tomar dessa água. Só que para tomar dessa água, irmão, tem que ter arrependimento. Para tomar dessa água tem que nascer de novo verdadeiramente. Quem quer ir para o céu aqui? Tem que largar o pecado, largar a imoralidade, largar a amizade errada, largar a amizade errada, largar a música do mundo, largar o que não presta. Tem que largar tudo, tem que renunciar se quiser ir para o céu. Hoje tem um evangelho, todo mundo é para o céu. O cara morre trocando tiro com a polícia e vai para o céu. O cara morre no adultério e vai para o céu. O cara morre usando cocaína, dando overdose e vai para o céu. Que céu que é esse? Céu não é cabaré. Fala para o escravo: entra no céu quem é santo, quem é justo, quem se arrependeu dos pecados verdadeiramente. Aí a mulher fala: eu quero beber dessa água, Jesus. Eu quero tomar dessa água, Jesus. Jesus fala, versículo 16: vai chamar o teu marido e vem cá. Versículo 17: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus mudou a conversa, né, do cenário. Foi para uma área agora, uma ferida. Jesus, irmão, é o nosso médico. Ele tem um bisturi na mão. Quando é necessário ferir, ele tem que ferir. Ele mesmo faz a ferida, mas ele mesmo cura. Esse evangelho aí de doce, de açúcar, irmão, não é evangelho de Cristo, não. Jesus fala a verdade na cara da mulher, sem medo de errar. E nós temos que aprender que o evangelho confronta. Quando você lê a Bíblia, ele confronta você, ele confronta eu, ele confronta todos nós. E é todo dia ele nos confronta, todo dia ele nos alerta. Em Hebreus 4, a palavra diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Nós vivemos numa época, irmãos, onde estão relativizando a verdade. Estão dizendo que não existe uma verdade absoluta. Escola bíblica desse semestre falando disso. Não existe uma verdade determinada. O que existe são várias verdades. O que existe é o ecumenismo. Toda religião leva a Deus. Mentira! Só existe uma verdade, e essa é Jesus de Nazaré. Estão dizendo que não existe pecado, não existe mais o erro. Adultério não é adultério, fornicação não é fornicação. A mídia tem incentivado os jovens a viver na prostituição, tem incentivado pessoas a viver na imoralidade, no erro. Nem as crianças estão mais escapando. Está vindo aí a ideologia de gênero, porque uma criança hoje, um adolescente com 14, 15 anos, ele não pode responder pelos seus atos criminais, mas um menino de 8 anos pode fazer mudança de sexo. Uma geração podre que está se afundando no pecado, está em decomposição. Mas isso é bíblico, a grande apostasia antes da vinda do Senhor Jesus. Jesus, irmão, ele sempre fala a verdade. João 5, ele curou o paralítico no tanque de Betesda, curou. Mas depois teve um encontro com ele lá. Não peques mais, para que aconteça alguma coisa pior. Jesus perdoou a mulher adúltera, perdoou. Mas olhou para ela e disse: vai, não peques mais. Jesus perdoa, se você pecar, perdoa. Mas se você foi homem ou mulher para pecar, vai ter que ser homem ou mulher para assumir o erro também. Lembra de Davi? Davi pecou, Davi errou, Davi adulterou, Davi cobiçou o que não era dele, adulterou, mentiu, matou, roubou, que roubou a mulher de outro homem, mas pagou um preço alto pelo que ele cometeu. Deus perdoa, mas a conta chega para nós também. E Jesus, irmão,
O que ele queria hoje para a nossa geração afundada no pecado? Será que Jesus aprovaria os casamentos hoje? Mesmo sexo? A palavra de Deus é clara, não aprova. Deus aprovaria pessoas que estão no mundo traficando, roubando, matando e vindo para a casa do Senhor, levantando a mão para receber bênção? Não aprovaria. Deus não está nessas coisas, irmão. Deus aprovaria um pregador ministrar, sair daqui e ir para o adultério? Deus não aprovaria, irmão. Por isso que um grande pregador americano, ele disse: se Jesus voltasse novamente no nosso meio, ele seria crucificado de novo. Porque o erro está imperando no meio da sociedade. O pecado está reinando no meio da sociedade. Essa mulher aqui, ela vivia uma vida de adultério. Ela tinha tido 5 homens e estava com um que não era dela. E hoje tem um negócio aí de aquela palavra amancebada que fala, mora junto, né? Vamos morando junto, tá casado. Não. Casa no papel, cartório. Não mudou não, Deus reconhece. Se for no cartório, morando junto, Deus não está nesse negócio não. Casa no papel, casa no cartório. Deus também não aprova acabar com o casamento do outro e pegar o conjunto do outro e falar que é bênção de Deus. Bênção de Deus não, Deus não está nesse negócio, não é adultério. Deus me deu, Deus te deu, roubando do outro. Deus não está nesse negócio não. Está o diabo, Deus não está nesse negócio não. Jovens que estão se relacionando, namorando, sem intenção de casar, você está namorando uma mulher ou um homem de outra pessoa. Namore com intenção de casar. Se estiver namorando e não está com intenção de casar, você está ficando com uma pessoa de outra pessoa, pelo menos é tua, não te pertence. Essa mulher vivia uma vida de imoralidade. E Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está vendo você aqui, está vendo eu aqui. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você o meu testemunho, um pequeno pedaço. Eu era imoral, eu era sujo, vivia no baile funk, dando fuga e viatura que não prestava vazia. E Deus teve um encontro com o meu irmão primeiro dentro da minha casa. E certo dia, eu zombando da cara do meu irmão, porque ele virou cristão, falando que ele virou crente bobo. Em certo momento ali, Deus tomou a vida do meu irmão. Porque Deus ainda age hoje. Deus ele falou ontem, fala hoje, vai falar amanhã. Deus tomou a boca do meu irmão no meio da sala, apontou o dedo na minha cara e falou: ei homem, tá chamando teu irmão de louco, é? Daqui a poucos dias tu vai ser mais crente do que ele. E apontou a minha namorada, ela que é minha esposa hoje, e disse pra ela: eu permiti ela sair dos meus caminhos para te encontrar, porque se não fosse ela, teria sido a sepultura. E pra você saber, vocês vão se batizar ainda antes do mês desse ano. Eu chorei igual criança, irmão. Porque aquela presença ali eu nunca senti no mundo. Desfrutei de muito prazer que o mundo oferece. Mas aquela presença eu nunca senti no mundo, porque o mundo não tem essa presença. Só é Deus que tem essa presença. E eu chorava porque eu não saía da minha casa. Fui para casa dormir naquele dia. Passou 15 dias, resolvi ir na igreja que a minha namorada estava indo, que é minha esposa hoje. Antes eu deixava ela na porta da igreja e não entrava, mas depois disso eu resolvi entrar. Sentei na última cadeira lá no fundo. Pegaram o meu nome: seja bem-vindo, Clécio, tudo bem com você? Tá. Só que está uma tribulação minha vida. No final do culto, Deus tomou a boca daquela pastora, irmão. Porque Deus usa mulher, usa criança, usa quem Ele quer. Deus tomou a boca dela. Ela se levantou, apontou o dedo e falou: ei homem, quando eu perguntei para ti se tu estava bem, tu falaste que estava, mas tu está bem aos olhos dos homens, que nada a ver. E para tu saber que eu sou Deus hoje, que me levantei do meu trono e marquei esse encontro contigo nessa terra, porque tu é o meu escolhido. Eu te vi, viu, 15 dias atrás, sentado na tua cama, com a porta do quarto fechada. Tu estava sozinho, tu oraste para mim assim, pedindo misericórdia pela tua vida. Tu falou isso para mim. Deus falou cada palavra que eu falei. E eu faço contigo hoje, filho, igual eu fiz com Saulo. Tira esses escamas dos teus olhos. A partir de hoje, tu é meu. Quero te dizer, o mesmo Deus que viu a mulher samaritana, que conhecia ela da vida de adultério, a vida de mentira, Ele está te vendo, tá?
Ele está me vendo, tá? E isso é confortante quando você está servindo a Deus em espírito de verdade. Aleluia! Mas se você estiver torto, põe a casa em ordem, da basura, da bagaça. Porque Deus está te olhando em ti, da basura. Tá achando que Deus não está vendo, não, né? Não adianta louvar a Deus aqui e no mundo cantar pro diabo. Não adianta dar de crente aqui e no mundo ser pior do que Jezabel. Nada da basura, nada basura. Deus está te vendo, da basura, continua no erro. O sujo se surge mais, o limpo se limpa mais, porque ele vem, se demora. Logo, trombeta vai tocar. Só vai subir quem está servindo. Só vai subir quem está saindo da basura. Versículo 19. A mulher muda o diabo. Jesus tocou no ponto que ela não queria. Sabe que ele tocou na ferida? Ninguém sabe. Jesus tocou no particular, ó. E eu vou dizer pra vocês, tomem cuidado, hein? Porque Deus, ele vai avisando. Avisa. Tem pessoas que eu conheço. Minha esposa é testemunha, meu irmão é testemunha. Presbítero que se via na igreja, dirigia culto, não vigiou. Deus avisou. O diabo entrou, pulou da ponte, se matou. Outro, mesma coisa, Deus avisou. Eu lembro como fosse hoje. As duas irmãzinhas falou: olha, antes do meio do ano, se tu não botar tua casa em ordem, Deus tinha falado várias vezes já. No meio do ano tu não chega. Ele morreu 31 de maio, antes de chegar ao meio do ano. Quebrou o pescoço na era de moto. Se cumpriu o Deus falou. Então não brinca não, irmãos. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. A pessoa acha o amor de Deus, pra você ter ideia, anda junto com a justiça de Deus, ó. O amor não é nem maior, nem a justiça maior. Duas é igual. É igual. O amor foi derramado na cruz. A justiça foi derramada na cruz. Casada, uma com a outra. Uma com a outra foi casada. Ah, Deus é amor, Deus é bom, não. Continua. Deus é amor, vai pegar eu não. Continua. Eu erro, peço perdão, Deus está comigo. Deus não está me corrigindo. Deus não está me alertando. Sabe quem é a pessoa que não ouviu Deus? Com a mente cauterizada? Os filhos de Eli. A Bíblia diz que Deus usou, falou, Eli corrigiu os filhos, falou com os filhos. E a Bíblia diz que ele não ouviu a voz do seu pai, porque Deus queria matar. Glória a Deus, meu Deus. Então, tem momento que Deus já bastou, tem momento que acabou, irmão. Quando acontece isso, já era. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando Deus se coloca contra o homem, irmão, quem vai te proteger? Quem vai te livrar? Jesus amado é verdade. A graça não dá liberdade para você viver no pecado, não. A graça não dá liberdade para ninguém para viver na imoralidade, não. E a conversa muda. A mulher não gostou, Jesus tocou na ferida. E agora vai o diálogo sobre a verdadeira adoração. A mulher mudou de conversa. Essa conversa está me magoando. Essa conversa me feriu. Muda completamente. Olha o que ela diz. João 4,19. Disse a mulher: Senhor, vejo que as profetas primeiro reconheceram Jesus como judeu, agora viu Jesus como profeta. Jesus revelou a vida dela, que estava em oculto. Jesus trouxe à tona, no particular, no mano a mano, olho no olho. João 4,20. E a mulher diz: nossos pais adoraram nesse monte, e vós disse que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos cultuavam a Deus no monte Gerizim. Acreditavam que lá era o local certo para adorar. Já os judeus adoravam no templo edificado por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel e mais tarde embelezado por Herodes o Grande. A mulher fala isso para Jesus. Jesus responde a ela. João 4, versículo 21. Disse-lhe a mulher, disse Jesus à mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adoram o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. A conversa mudou. E o que Jesus disse a essa mulher aqui é muito interessante, porque Jesus diz à mulher samaritana o que adoração não é, quando ele fala isso para ela. Primeiro, a adoração não é centrada em um lugar, irmão. Não é nesse monte, nem naquele, Jesus falou. Não existe um lugar mais sagrado que o outro. Não é um lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Você adora a Deus na rua, você adora a Deus no trabalho, você adora a Deus dentro da tua casa, você adora a Deus com as suas atitudes, de todas as formas. Adorar a Deus não se restringe a 2, 3 horas de culto, 3 vezes por semana, irmão. Isso não é. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que exalar Cristo no teu trabalho, onde você estiver. Aleluia! Eu li um livro que chegou um sapateiro para Lutero. Na época, dizia que para adorar a Deus tinha que largar trabalho, largar tudo, passar da necessidade, se fosse possível, na época antiga. O sapateiro chegou para Lutero: Lutero, o que eu tenho que fazer para adorar a Deus? Ele achou que Lutero ia falar: larga essa padaria que você trabalha e vamos fazer a obra de Deus. Não. Lutero olhou para a cara dele e falou: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você está adorando a Deus já. Você está adorando a Deus no teu trabalho, sendo íntegro com os teus negócios, sendo honesto com os teus irmãos, sendo um bom pagador na sociedade. Você está adorando a Deus. As pessoas hoje em dia acham que adorar a Deus se restringe a um espaço. Aleluia. Muitos são perdidos desse jeito, irmão, dentro da casa de Deus, perdido. Acho que adorar a Deus é o irmão pular, rodar na camarada aqui dentro. Não tenho nada com pular e rodar. Não tenho nada. E nem com cair. Mas cai, levanta outra pessoa diferente. Porque tem gente que cai e continua na realidade. É mentiroso, mal pagador. É gente querendo bater nele na rua. Que Espírito Santo é esse que está derrubando e não muda nunca. Porque Paulo caiu, se levantou outro homem. Então vassoura na mão da você. Isso é um início. Você sabe que tem o Espírito Santo na tua vida? Não é apenas falar em línguas. É pelos frutos. Eu te amo, Jesus. No grande dia, Jesus vai dizer. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, profetizamos o teu nome. Curamos o teu nome. Fizemos milagres em teu nome. Jesus vai falar: essa parte de mim eu não vou conhecer. Essa parte. Glória a Jesus, aleluia. Dons não salva ninguém, nem a marca se é salva. É os frutos que demonstram ser verdadeiro cristão verdadeiro. E essa mulher aqui, ela achava que a adoração era presa num local. Achava que Deus só estava naquele lugar. Muitos foram assim hoje também. Acha que Deus só está no monte, não está dentro da sua casa. Eu vou para o monte, tá, irmão? Faço oração no monte também. É um sacrifício a Deus ser até lá. Mas Deus não está só lá, não. Está dentro da tua casa também. Está dentro do teu trabalho, no banheiro do teu trabalho. Você ajoelha e ora a Ele. Está em todo local. Então para de espiritualizar essas coisas. Segunda coisa, Jesus disse à mulher: adoração sem entendimento não é adoração. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Temos de conhecer aquele a qual adoramos. Vivemos uma época onde muitos pregam sobre Cristo, louva sobre Cristo, mas não conhecem a Cristo. Vivemos uma época onde muitos nascem na igreja, se batizam na igreja, se casam na igreja, morrem, são velados dentro da igreja e vão acordar no inferno porque nunca conheceram a Cristo. Nunca conheceram a Cristo. Estão perdidos dentro da casa do Senhor. Estão igual aquela geração do tempo de Jeremias. Que dizia: templo, templo. Jeremias parou na porta do templo e falou: minha casa, por acaso, é covil de salteadores, covil de ladrões, que na época era uma caverna, o ladrão roubava e se reunir lá dentro. Que o povo achava simplesmente que vou dar uma roupa de crente,
falar como crente, usar uma Bíblia, tá 3 vezes por semana, tô salvo. Olha lá, fulano lá, tá perdido no droga, tá lá, eu tô salvo aqui, ó. Deus pode salvar ele, você pode estar perdido. Faça uma autoanálise dentro de você. Essa mulher estava perdida, achando que estava caminhando para o céu. Terceiro, a adoração não pode ser descentralizada na pessoa de Cristo. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do culto. Nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. O culto não é para pessoas, não é para mim, não é para vocês, é para Deus. O louvor tem que ser para Deus. Vocês têm que ensaiar para Deus, não para o homem. A mensagem tem que ser o que Deus manda, não o que o homem quer. O Espírito Santo não se prende a mim, nem se prende a você. O Espírito Santo, ele cura na segunda, cura na terça, liberta no dia que ele quiser, na hora que ele quiser. A Bíblia diz que ele sopra onde ele quer, no momento que ele quer. Então o culto tem que ser centrado em Cristo. Hoje tem mensagens que você procura Cristo lá e não vê Cristo. O pregador fala de tudo, mas não fala de Jesus. E o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mensagem que não tem isso, irmão. Rasga e queima. É Cristo que tem que ser o centro da nossa vida. Tem que ser o centro de tudo. Ele está no início, ele está no meio, ele está no fim. Ele está em todos os livros da Bíblia. Cristo é o centro. Oh, Deus maravilhoso! Aí Jesus diz, irmão, para a mulher agora, o que é a verdadeira adoração. Primeiro, a adoração precisa ser bíblica. Jesus diz à mulher, a adoração precisa ser em verdade. O culto ou é bíblico ou é anato, irmão. E uma frase que diz, se a gente pegasse para ler a Bíblia, e quando o pregador prega, muitas igrejas fechariam as portas. Porque muitos ministérios aí não estão mais pregando Bíblia. Está tendo de tudo lá. Sal grosso, vassoura, tudo. Feijão que cura. Todo esse tipo de coisa. O povo gosta disso. Se botar uma placa aqui, o pastor sabe disso. O irmão que revela a CPF, a igreja está cheia. Tem que ter Bíblia, irmão. Pregador tem que pregar a palavra de Deus. Não é contar conto de fadas, não. É Bíblia. É a mensagem da cruz. É a mensagem que liberta, a mensagem que salva. É através da mensagem que tem avivamento. Sem a mensagem não tem nada, irmão. A igreja morre se largar a palavra de Deus. Precisa de Bíblia em cima dos púlpitos. Precisa de Bíblia no povo. É a palavra. Se não gostar, sai. Vira o rosto. O povo tem que estar na igreja pela palavra. Não é por festividadezinhas, não. Por coisinha para atrair ninguém, não. É palavra. O pregador pregou, não está na Bíblia. Chega nele e fala, não está na Bíblia que você pregou. Tem que ter vereano dentro da igreja hoje em dia. O falso evangelho, o falso ensino tem mandado almas para o inferno. É verdade, meu Deus. Tudo tem que ser passado conforme a Bíblia. Os bereanos. Paulo, o grande apóstolo Paulo falou, os bereanos são mais prudentes do que os tessalonicenses. Porque enquanto falava, eles consultavam Paulo pregando, olhando na Bíblia ali, ó. Deixa eu ver se está na Bíblia, deixa eu ver se está na Escritura, deixa eu ver se Paulo está falando isso mesmo. A igreja tem que fazer isso. Tem gente dando glória a Deus, tomando água podre dentro da igreja. Eu fui excomungado da primeira igreja que eu participava. Porque não concordei com simonia que está sendo praticada na igreja. Sabe o que é simonia aqui? Alguém sabe? Ninguém sabe. Sabe o que é simonia? Querer comprar a bênção de Deus. Simão Mago, quando Pedro botou a mão na cabeça, as pessoas recebiam o Espírito Santo, Simão Mago falou, quanto custa isso aí, Pedro? Para me comprar. Pedro falou, se aparta. Tu não tem parte nesse ministério. Está contaminado pelo diabo. O dom de Deus é gratuito. Deus não trabalha com moeda de troca. Deus não é prostituta. Você não compra Deus. Deus
para a tua vida, Ele vai dar. Desde que você obedeça o Espírito de verdade. E também se levante e vai trabalhar também. A bênção da nossa vida. Eu fui expulso da igreja que eu estava por não concordar com isso. Um envelope, uma caneta, 40 pessoas, R$70 cada um. Para Deus abençoar. Deus abençoar desse jeito. Aí tem irmão lá. Isso faz em muitas igrejas isso. Aí tem irmão lá que está no adultério, na homossexualidade, roubando, traficando, e vai lá e coloca, Deus vai dar. Está comprando Deus? Deus dá a vida? Não tem base bíblica, irmão. Doe quem doer. É a palavra de Deus. Se não tem base bíblica, tem que ser rejeitado. Jesus falou, é em verdade, mulher. Segundo, a adoração precisa ser espírito, isso é, sincera, de todo o coração, precisa ter fervor, não é um culto frio, árido, seco, sem vida. Nós estamos diante de Deus. Saia da sua casa com alegria, porque se sai de casa murmurando, vou de novo para a igreja hoje, marido. O homem que a mulher, vou de novo para a igreja hoje, esposa. Já sai murmurando e acha que aqui você vai receber essa adoração. Podre. O salmista vai dizer, Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegra com essa tua casa. Igual o pastor estava falando aqui, ó. País sai perseguido. Foi muito dado para o Brasil. Dado o quê? Liberdade. Para nós vivermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho. E muitos estão usando isso de má fé. Empresários gospel, financiando, pregadores grandes cachê. Eu cobrei para pregar aqui, irmão. Eu cobrei para pregar. Mercenários da fé. Porque nesse país que o pastor citou, vai lá ver se tem empresário gospel. Vai lá ver o show, R$70 para entrar, R$200 para entrar para o pregador. Vai ver no Afeganistão, manda essa cambada para o Afeganistão, manda essa cambada para a China. Eu quero ver se vão pregar o Evangelho lá. Essa cambada só quer se aparecer, só quer estar, só quer holoforte. Não pregaram nem para a própria família, quer pregar no outro país. Não pregaram nem na rua, mas quer pregar para outro país. Não pregaram nem na escola, na faculdade, mas quer pregar para outro país. A Bíblia diz, o demoniado de Gadara, ele queria ser com Jesus. Jesus falou, vai para a tua casa e encontra tão bom Jesus foi contigo. A obra começa em casa. Tem que ser cristão em casa. Só por ser cristão, chato seja, se lhe defensor dentro da sua casa, dentro da sua casa, seja híbrido no seu negócio, dentro da sua casa. Mas vamos fazer um churrasco dentro da tua casa aí? Leva uma cervejinha. Não, cerveja aqui não entra não, irmão. Música do mundo não entra não, irmão. Seja sincero. Eu perdi um chá de cozinha meu, minha esposa testemunha, porque minha família queria fazer um churrasco com bebedeira. Eu falei, não quero nada. Mas cada um vai levar os bebidas. Não quero nada. O que vocês têm que 2 horas não conseguem ficar sem beber? Os irmãos fizeram, mas Deus supriu tudo. Então não negocie seus valores, você é cristão. Cristão pode ter amigos do mundo? Pode. Só que você tem que ser cristão no meio deles. Tem que ser luz no meio deles. Ponto 5 do diálogo da adoração foi para o diálogo da verdadeira fé. Versículo 25. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Os samaritanos, irmão, acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia somente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. No livro de Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 15, diz que Deus suscitaria um outro profeta semelhante a Moisés, e isso se referia a Cristo. E essa mulher sabia disso.
Por isso que ela fala, a mulher disse, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo que ela falou do que ela conhecia. Versículo 26. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Irmão, essa mulher recebeu a revelação de quem era Cristo antes mesmo ali dos apóstolos. Uma mulher desconhecida. Jesus se revelou a ela, parecido com a revelação de Deus a Moisés. Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Jesus se revelou a essa mulher, irmão. Quem era ele? O grande eu sou, o Yahvé, Criador dos céus e da terra. Essa mulher tomou um susto, irmão. Quando Jesus diz eu sou, ele falou como está escrito em Êxodo. E essa foi a 7ª fala de Jesus direcionada a essa mulher. As outras 6 vezes a mulher samaritana respondeu a Jesus, mas agora ela se calou. Ela tomou um choque. E nós lemos em João 4:28 que deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou, irmão, um ato de fé. A água era importante para ela, mas ela encontrou a água da vida. Ela encontrou a salvação. Ela encontrou o dom de Deus. Ela tomou um choque. Deus, Jesus está aqui. Jesus se revelou a ela. Último ponto desse texto, da ministração: os resultados do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós lemos em João 4:28-30 que ela foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. João 4:39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. A mulher tinha teologia? Não tinha. A mulher tinha curso de oratória? Não tinha. Então abre a tua boca e prega de Jesus. Pega. Fala como ele foi bom na tua vida. Abre a tua boca no teu trabalho, na escola, na rua. Aleluia! Quando Deus tem a oportunidade, seja estrategista como Jesus. Aleluia! Vai indo pelas beiradas. Jesus não chegou já apontando o dedo na cara dela. Você está em adultério. Você vai para o inferno. Está condenada. Não. A gente faz isso quando é novo crente, né? Com sabedoria. Eu já fiz isso quando me converti, novo crente. Quebrava até a imagem. No começo da conversão não tinha sabedoria. Com nada. Não agia pela emoção. Mas é o fervor, o amor. Você fala de Jesus com todo mundo. E até hoje eu falo, porque hoje eu sou mais sábio. Eu escuto. Vou pelas beiradas, quando vejo que Deus abre a porta para pregar o evangelho, eu prego. Dou Bíblia de presente. Os folhetinhos da sede, levo para o trabalho. Falo de Jesus. E Deus vai trabalhando. Então pregue a Cristo no teu trabalho. Fale de Jesus do seu jeito. Não precisa de muita coisa, irmão. É Jesus que convence o homem, não é você. Não sabe pregar? Vamos fazer vídeo na igreja, irmão. Jesus tem uma obra na tua vida. Vamos lá. Vamos ver a palavra de Deus. A pessoa vem, aceita Cristo. Para concluir aqui, irmão, Jesus ele trabalha em nós primeiro, para depois trabalhar através de nós. Essa mulher aqui foi a primeira mulher missionária. O testemunho dela, a cidade inteira foi salva. Se rendeu a Cristo. Então nossa obrigação, Congresso de Missões, é falar de Jesus, irmão, para todos aqueles que nós conhecemos. Em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Vamos orar em nome de Jesus.